Olá, salve Maria Santíssima. Salve Maria. É uma alegria que nós voltamos aqui para as aulas mensais que eu tenho ministrado no São Dom Bosco, junto com o Pedro e outros membros do Instituto. E hoje nós vamos comentar sobre um assunto que eu diria que está bastante em voga dentro da igreja no Brasil e que eu não esperaria nunca, pelo menos há um mês atrás, estar estudando sobre esse assunto específico. Então, todas as coisas relacionadas a esse turbilhão que é a campanha da fraternidade, no qual o São Dom Bosco, em certo sentido, se incluiu voluntariamente, eu diria que começou há um mês atrás, quando os primeiros posts relacionados à campanha da fraternidade começaram a surgir, e todos acerca de um ponto específico, que era a questão de número 68 do texto base, que tratava de dados que nós sabemos superestimados e falsificados de um grupo gay da Bahia para legitimar uma narrativa LGBTQI e introduzir a ideia de ideologia de gênero. Então, curioso com aquele primeiro movimento, nós resolvemos comprar o texto base. Sim, ainda não confessei isso, mas parte do meu dinheiro foi para a CNBB. Nós compramos o texto base, então eu comecei a ler aqui, e aí do primeiro ponto veio o segundo, veio o terceiro, e eu fui me assustando a cada ponto, então ia saindo, quem conhece o Dom Bosco aqui sabe que eu e mais dois ficamos num meio que aquário, e toda hora eu saindo da sala para mostrar para o pessoal as coisas que estavam no texto base. Então, de repente, nós vimos que o problema relativo ao ponto 68 do texto base era só que como uma ponta num iceberg e que existia algo muito maior. Então, diante dessa primeira constatação, nós começamos, então, a estudar para tentar entender esse monstro, entender quem eram os atores por trás, entender todas as motivações, e aí aquilo meio que virou o meu tema de estudo durante todo esse mês, e descobrimos, eu diria que muitas coisas, seja por um estudo próprio, nosso, através de textos específicos. O Igor tem feito um trabalho muito bom de nos ajudar a identificar o que os principais atores da teologia da libertação estão falando hoje, e com o suporte de outros intelectuais, o cenário foi cada vez ficando mais claro para todos nós, e é por isso que vocês têm visto, numa média de um vídeo por semana, nós colocarmos essas questões da campanha da fraternidade de forma solta. Então, o que nós queremos mostrar aqui, na aula de hoje, e por isso uma aula específica para esse tema, é tentar mostrar o problema em toda a sua amplitude. Por quê? Porque nós hoje costumamos ouvir falar de teologia da libertação e tendemos a colocar a teologia da libertação no mesmo saco do PT. Então, assim como o Partido dos Trabalhadores surgiu com a PJ, com as comunidades eclesiais de base, e ela entrou num processo de decadência, nós tendemos a achar que a teologia da libertação também entrou num processo de decadência e que ela não é uma ameaça firme para a Santa Igreja Católica. Só que o que nós vimos ao longo dessas semanas de estudo é que, muito pelo contrário, porque assim como o comunismo clássico morreu e ele deu lugar a um monstro muito maior, nós hoje temos uma teologia da libertação 2.0 que incorporou todas as pautas revolucionárias recentes e que, por isso, é um monstro muito maior do que aquele que gestou o PT. E é isso que nós queremos mostrar. Por quê? Porque o texto base, nós vamos ver ao longo da palestra de hoje, ele não é algo estanque. Foi uma infelicidade de uma pastora, entre aspas, que conduziu um trabalho que saiu um texto base, mas que ninguém acredita com aquilo que o texto base não vai ser aplicado. Não. Pelo contrário, existe toda uma estratégia de infiltração da nova teologia da libertação via a campanha da fraternidade. Então é isso que nós vamos mostrar aqui hoje, é a ideia. Então, o que é a campanha da fraternidade? Vamos começar sempre com o que é, né? O modo filosófico, cuidar-se. O que é? A campanha da fraternidade é algo muito recente na história da igreja e da igreja no Brasil. Então, o conceito de quaresma,
desses 40 dias, que hoje nós contamos com 44 dias, né? Desde a quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. 44 dias, esse período de quaresma que convida os homens à penitência e à oração, é algo que existe desde a igreja primitiva e que já nos primeiros séculos tomou uma forma muito parecida com a que nós vemos hoje. Então a ideia de uma quaresma ela já aparece no primeiro concílio de Nicéia, de 325 depois de Cristo, o famoso concílio convocado por Constantino. Então, desde os tempos mais remotos, os cristãos católicos, óbvio, já tinham esse período muito próprio para penitência e oração, né? Então, durante 99% da história da igreja, num período de tempo, nós convivemos muito bem sem a campanha da fraternidade, e neste período, obviamente, poderíamos esperar que os católicos fossem muito mais caridosos do que o normal, porque eles aproveitavam esse tempo para se evoluir espiritualmente. Mas então surge a primeira campanha da fraternidade em 1964. Vejam, a data de nascimento da campanha da fraternidade, ela é muito singular. Por que ela não nasceu com os cruzados no século XII? Por que ela não nasceu com os jesuítas no século XVI? Porque ela nasceu na década da Revolução Sexual, na pior década da história da igreja, pior década sim. Porque durante o Império Romano nós tivemos várias ondas de perseguição, mas sempre foram inimigos externos. A década de 60 do século XX foi a década da apostasia da igreja. Então, de repente, nós vemos em todo o mundo, até a década de 60, um número cada vez maior de sacerdotes, e nós entramos nessa década de ouro reversa e há uma apostasia quase generalizada. Então, o próprio mestre Pachá já teve oportunidade de algumas aulas aqui no São Dom Bosco, mostrar porque ele vivenciou esse período de uma forma muito particular. Então foi um período de apostasia, de materialismo, de infiltração do comunismo dentro da igreja, de liberalismo, etc, etc. Então é óbvio que a campanha da fraternidade ela é, desde o seu nascedouro, um produto daquele tempo. E ele é o quê? É uma tentativa de tirar do brasileiro todo o componente espiritual e transcendental que é muito próprio da quaresma. Então, por isso que nós vemos, durante as campanhas da fraternidade, já da década de 60 e 70, sempre um componente material, de justiça social, de luta de classes, e a ideia que está por trás da igreja, né, o fim da igreja é salvar almas, isso some completamente da campanha da fraternidade. Então, nós podemos inferir que a campanha da fraternidade, pelo menos desde a sua concepção e da forma como ela tem sido feita desde a sua concepção, ela é má em si. Só que, no atual estado de crise da Santa Igreja, são tantas coisas absurdas acontecendo a todo momento e a todo local, que é como se a gente já tivesse acostumado, né? Então, todo dia a gente vai apanhar, estamos acostumados a apanhar, então nós não reagimos. É meio que o sapo na água que vai se esquentando aos poucos e você não consegue reagir. Mas não consegue reagir até o momento em que a corda romper. Então, a partir do momento que a revolução erra a mão, então é como se aquela água do sapo esquentasse numa temperatura muito acelerada. E eu diria que o espírito revolucionário começou a errar a mão no ano 2000. Por quê? Porque não bastasse mais a campanha da fraternidade, agora vem a campanha da fraternidade ecumênica. Então, juntam o ruim com o terrível, certo? Só que, no ano de 2000, ainda, nós sabemos que era um período em que a hegemonia das forças revolucionárias no Brasil era completa. Nós já falamos aqui, pelo menos em minhas aulas, eu tenho sempre defendido isso, que há no Brasil uma certa ressurreição do catolicismo de 2010 para cá, já apontamos os motivos por isso, e que o Brasil é um país único no mundo, é o único país em que um vídeo no YouTube de um centro de meia dúzia de pé rapados, aqui no caso nós, pode gerar uma comoção nacional e 600 mil pessoas, num vídeo só, virem nosso apoio.
Então, o Brasil hoje é uma nação ainda, apesar de todas as nossas dificuldades, com o maior número absoluto de católicos no mundo. Então, eu acredito que a vocação de Christianitas Minor do Brasil permanece e que o Brasil pode ter, sim, um papel preponderante na restauração do catolicismo a nível mundial. A última década tem me dado muita esperança nesse sentido. Mas em 2000 ainda era a época de Lula surgindo, de toda uma reação petista. Então, as campanhas da fraternidade, que tem uma periodicidade mais ou menos quinquenal, as primeiras não geraram tanta insatisfação. Então, você tem uma campanha em 2000, vai ter uma campanha em 2005, uma em 2010, a quarta em 2016, e agora, em 2021, a quinta campanha ecumênica. E no que consiste uma campanha ecumênica? Então, nós sabemos que a campanha da fraternidade normalmente já traz uma visão materialista de teologia da libertação. A campanha ecumênica visa incorporar elementos protestantes. Mas que tipo de protestante? Então, isso é muito interessante também, porque o pensamento revolucionário ele é muito hábil em se organizar. Nós vemos isso a todo momento. Por exemplo, quando começamos a apontar as inconsistências da Home Bank, centenas e centenas de organizações revolucionárias assinaram uma nota de apoio. Mas como que normalmente se estruturam essas organizações revolucionárias? Normalmente elas vêm com um nome bonito, que dá a impressão de que são milhares de pessoas, mas na verdade é só a fundadora, né? Então, é assim com o CONIC, porque o CONIC ele tem um nome muito bonito, é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Com um nome desse, você acha que todas as igrejas, perdão pelo nome, todas as seitas protestantes estão ali representadas. E aí nós sabemos, são milhares e milhares de seitas protestantes espalhadas pelo Brasil. E quantas seitas existem no CONIC hoje? 4. Então, a revolução é tão impressionante que membros de 4 igrejas protestantes se reúnem, e não são nem igrejas protestantes tradicionais, então é a dissidência do luteranismo, é a dissidência do presbiteriano. O que eu tenho falado nas lives é que é o refúgio do protestantismo. É algo que nem o protestantismo quer, né? Porque se você, por exemplo, for no Bispo Macedo, bispo entre aspas aí, você acha que o Bispo Macedo está querendo fazer ecumenismo? Ele está querendo aumentar a conta bancária dele. Ele não está preocupado com o ecumenismo, ele quer aumentar a sua clientela. Quem quer ecumenismo é o revolucionário com ideal marxista. Então, o que você tem, na verdade, são 4 seitas protestantes, com marxistas infiltrados nessas 4 seitas, elas assinam em nome da igreja, das suas seitas, no caso, e com a Igreja Católica foi a mesma coisa. Não sabemos ainda quem foi o responsável, mas algum revolucionário assinou em nome da igreja e ela se tornou uma signatária do CONIC. Então hoje são 4 protestantes, mais uma católica. Há cerca de 15 anos atrás, ou 10, eu não lembro a data precisa, eram 6. Quer dizer, nem os protestantes estão aguentando o CONIC. Um saiu há 10, 15 anos atrás e outro saiu agora. Porque quando estourou a campanha da fraternidade, a Igreja Síria, que me parece é a mais seriazinha das envolvidas, resolveu sair. Então, vergonha total, né? Porque estourou o escândalo, a Igreja Católica tinha que dar o seu exemplo, sendo a religião verdadeira, mas não. Foi um protestante que saiu. Mas então o CONIC, eles conseguiram se organizar. O presidente do CONIC é um pastor, Inácio Lenk, que está toda hora saindo com membros do PT. A gente consegue identificar isso rapidamente na internet. A vice-presidente é a esposa de um pastor de outra das seitas, e a secretária meio que geral do CONIC é o nome mais conhecido da igreja no Brasil hoje, Home Bank. Então, a Home Bank também, que é uma protestante revolucionária, ela foi a líder da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Então, vejam os absurdos. A Igreja Católica, via cúpula da atual gestão da CNBB, trouxe para liderar o grupo de trabalho 10 pessoas, 8 de 5 seitas protestantes diferentes
e 2 padres. Um é o padre Patrick e o outro é o padre Beoso. Quem é o líder dos 10? Ahome Benck. Então, o susto, quando nós lemos o texto base, o susto já começa na introdução. Porque quem assina a introdução, a apresentação do texto? Ahome Benck. Então, na apresentação do texto, a gente já vê ela comemorando os 500 anos da Revolução Protestante, num documento que é espalhado para todas as dioceses do Brasil e discutido. E aí, depois o documento, então, ele entra no tema da campanha, mas são vários pontos. E todos os... Porque aí foi o susto que fez nós tentarmos entender e ir até os primeiros princípios daquele problema. Por quê? Se tirasse o nome da Ahome Benck, do CONIC, da CNBB dali, nós poderíamos achar que quem fez o documento foi um João Willis da vida, o Alessandro Molon, um Raymond. Porque a cada ponto, o conjunto de pontos é dedicado a uma das pautas identitárias da atual extrema-esquerda. Então você vai ter um conjunto de pontos dedicados para o racismo, um conjunto de pontos dedicados para a violência policial, um conjunto de pontos dedicados para dizer que o homem é mau porque ele desmata o meio ambiente, o conjunto de pontos para LGBT, ideologia de gênero, outro conjunto para feminismo. Então, o documento é estruturado assim. E por isso que eu fui tomando susto a cada um dos pontos. Então, diante disso, o que eu queria fazer aqui, para que a gente tenha uma visão clara de todo o processo, dividir essa parte da aula em 2 grandes segmentos. No primeiro, mostrar como a campanha da fraternidade ela é utilizada pelos revolucionários de 2 grandes estratégias. A primeira é formulação de um texto base revolucionário e aplicação desse texto base em todas as dioceses do Brasil, de forma que consigamos utilizar a campanha da fraternidade não como caridade, como a CNBB falsamente tem tentado vender, mas como um meio de formação de lideranças, e, por outro, pegar os recursos da coleta do Domingo de Ramos e direcionar para organismos revolucionários. Então, 2 pautas. Uma pauta em que eu faço um texto revolucionário e implemento, e outra, eu pego o dinheiro dos fiéis e uso o dinheiro para avançar a revolução. Então, nós vamos provar essas 2 coisas aqui. Então, para isso, nós precisamos começar, então, um pouco falando sobre o texto base. Como eu disse, o texto base todo é ruim. E ele aborda todas essas questões identitárias. E a gente vê que o nível de organização da revolução é impressionante, da extrema-esquerda. Ele consegue superar a maçonaria na organização, porque tudo tem o dedo de revolucionários. É uma coisa impressionante. Então, por exemplo, uma das denúncias que pulularam na internet foi de quem fez a arte. A empresa que fez a arte que está no Brasil inteiro, a Ateliê 15. Você vai no Instagram da Ateliê 15, foto é arte de homens se beijando daí para baixo. E, assim, tipo, Marielle Franco, etc, etc. Então, a arte é ruim, o texto é ruim, a fonte é ruim. Então, se me falarem que o texto base, a fonte do texto base é Arial 12, eu vou pedir para mudar para Times New Roman, porque nem a fonte do texto salva. Então, assim, e cada um vai se escandalizar com um trecho específico do texto base. É uma coisa meio sortida, porque todo ele é escandaloso. Eu resolvi separar 2, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, nos pontos 28, 29 e 30, são os pontos em que o texto base se preocupa em atacar quem tentou manter a igreja aberta. Então, o que eles vão dizer nos pontos, resumindo, pontos 28, 29 e 30? Algumas igrejas reivindicaram o direito de permanecerem abertas, realizando as suas celebrações, vejam um absurdo, hein? No texto base da campanha da fraternidade. Realizando suas celebrações, apesar das aglomerações causarem contaminações e mortes. E mais à frente, foi proposto pelo lobby religioso, os católicos viraram lobby religioso, que elas fossem incluídas entre as atividades essenciais para poderem abrir.
Então, o texto base da campanha da fraternidade está reclamando que os católicos consideram que a missa é uma atividade essencial. Surgiu a discussão sobre o que seria essencial no papel desempenhado pelas igrejas: o templo aberto e as celebrações numerosas, ou o serviço ao próximo e à próxima. Então, a campanha da fraternidade está dizendo aqui claramente que os padres e bispos que desejam manter as igrejas abertas são, em certo sentido, genocidas, porque eles estão causando mortes, que as atividades religiosas não são serviços essenciais e que, portanto, podem permanecer fechadas. Então, nós vemos que aqui é o CONIC inteiro sem fé, né? Os católicos do CONIC não acreditam que a Igreja Católica é a religião verdadeira, e os protestantes não acreditam nas suas crenças, porque todo mundo ali está pedindo para a coisa ficar fechada, quando nós sabemos que os serviços religiosos são a atividade mais essencial de todas. Afinal, qual é o fim último do homem? Amar e servir a Deus nessa vida para atingir a visão beatífica na próxima. Para que nosso Senhor instituiu a Eucaristia, primeiro para estar presente entre nós e depois para ser o alimento das nossas almas. Então, aqui eles estão dizendo que nós podemos prescindir do alimento que vivifica as nossas almas através de uma vida na graça. Quer dizer, é uma assinatura de apostasia completa num documento a ser distribuído para todas as dioceses do Brasil. Então, um outro ponto que para mim me marcou muito, porque vocês sabem que os membros de Dom Bosco, a grande maioria, tem os jesuítas como grandes referências de santos. E é o que eles vão dizer nos pontos 81 e 148. Bater nas missões católicas, ou seja, em todo o processo de construção do Brasil. Sob a forma de missões ou sob a pretensa justificativa de espalhar a fé em Jesus, grupos missionários invadem territórios indígenas, desrespeitando e deslegitimando o modo de viverem a sua fé, associando-a a algo demoníaco. Ou seja, eles estão reclamando que um católico ache que o indígena vive uma religião demoníaca e que ele precisa de conversão. Eles estão dizendo, não, o indígena ele deve ser mantido na sua crença. E eles vão continuar em outro ponto. Uma delas foi sobre a compreensão da missão. Geralmente esse termo está associado à imposição de uma determinada crença para um grupo de pessoas com o objetivo de expansão de uma religião específica. Essa é a missão com fins proselitistas. Na experiência com os Guarani Kaiowás, a compreensão da missão esteve profundamente associada à defesa da vida deste povo indígena, à defesa de sua espiritualidade e do território. Então, no documento base da campanha da fraternidade que está sendo dito aqui, que é recomendável que as missões não visem converter os indígenas. Ou seja, eles estão negando tudo que inspirou o processo de fundação do Brasil. Eles estão fechando a porta dos céus aos índios. Pedro Vaz de Caminha, na sua carta ao rei de Portugal, que ele afirmou aquela frase que entrou para a história, que o maior tesouro encontrado no Brasil era as almas dos índios a conquistar. E Dom João III, o rei visionário, o maior protetor da Companhia de Jesus, instituiu um colégio jesuíta na Universidade de Coimbra para formar jesuítas. O padre Simão Rodrigues, um dos 10 fundadores da Companhia de Jesus, conduziu esse processo de formação de jesuítas, encaminhamento de jesuítas para o Brasil. No Brasil nós tivemos vários jesuítas célebres, Padre Manuel da Nóbrega, São José de Anchieta, Padre João de Almeida, que varriam, como diz os livros de história da Companhia de Jesus, varriam o Brasil com um altar nas costas, de pé descalços, à procura de índios a converter. Então, o que está no texto do texto base da campanha da fraternidade é uma traição à Santa Igreja Católica, fecha as portas do céu, e é uma traição também ao que nós somos enquanto brasileiros. A nossa identidade é uma traição a Cristo e à pátria. E está lá escrito. É uma coisa muito
bizarra, certo? Então, e por que essas coisas estão escritas aí? Então, conforme nós fomos estudando, nós percebemos que a teologia da libertação, ela se modificou. Então, assim como o comunismo morreu, nós dissemos isso no início da aula de hoje, e deu lugar a toda essa nova esquerda, que incorpora pautas de ideologia de gênero, feminismo, racismo, etc., a teologia da libertação também incorporou essas pautas. Então, a teologia da libertação hoje fala de ideologia de gênero, aborto, feminismo, ecologia. Então, entra aí a Pachamama, a deusa mãe, essa coisa de tentar uma releitura feminista das escrituras. A teologia da libertação morreu e deu lugar à teologia ecofeminista da libertação. E toda essa teoria da teologia ecofeminista da libertação está no texto base, que foi então impresso pela CNBB e está sendo direcionado e discutido na maior parte das dioceses do Brasil, ou seja, em todas as dioceses que o bispo resolveu não atuar. E que eu diria que é uma boa parte. Então, dito isso, o que eu queria mostrar aqui é como essas coisas têm aparecido. Então, a Romy Bank é uma das autoras da nova teologia ecofeminista da libertação. Um texto dela de 2019, chamado Laicidade e Direito ao Aborto, patrocinada pelo Jorge Soros, pela Open Society, é muito claro ali, porque a todo momento ela vai tentar essa releitura. Então, a Romy Bank, a líder da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, o que ela diz num texto muito atual de sua teoria, de sua autoria. Temos a tarefa urgente de fortalecer mecanismos capazes de romper com a ideia que o aborto é um ato de crueldade. O aborto é um direito e não um crime. As tradições cristãs não têm o monopólio de valores como a compaixão ou o acolhimento. Então, aqui ela é claramente dizendo, eu sou a favor do aborto. Se uma mulher estiver incomodada com um filho que está no seu ventre, ela tem o direito, entre aspas, de assassinar a criança no ventre. Então, ela defende isso claramente num texto de autoria direcionada para as feministas com recursos do Jorge Soros. E continua, em outro trecho, identificamos obstáculos pela frente. Em 2020, o tema da campanha da fraternidade será provida, porque o texto foi feito logo antes. A CNBB lançou um livro com o título Homem, Mulher, Deus o Criou, e o texto apresenta um discurso de guerra às mulheres. Então, o Homem Bank aqui atacando a parte, eu diria, mais sóbria dos bispos do Brasil, porque tem agido no sentido de defender a vida. Então, por um lado, promove a vida, por outro, ataca os bispos do Brasil que defendem a vida. E o livro tem vários trechos problemáticos. Em outro, ela vai dizer, desde a década de 1980, mulheres de diferentes confessionalidades têm se dedicado a elaborar uma teologia que problematize o patriarcalismo religioso. Sobre a teologia católica, ela vai afirmar, esta elaboração teológica é uma afronta para as feministas cristãs e torna-se uma das tensões mais difíceis por ela vividas. Então vejam que ela fala aqui de uma teologia feminista, de uma teologia que visa desconstruir a teologia tradicional católica. Vai ficar mais claro adiante o que significa isso. Mas o que acontece nos últimos vídeos? No último vídeo nós denunciamos isso. Como tudo que ela escreve e fala para meios revolucionários é escandaloso, ela precisa matizar um pouco nos textos católicos para então aí, nos fóruns onde ela tiver oportunidade, ela aumentar o tom de novo. Então a coisa é meio duas caras, né? Que é próprio do pensamento revolucionário. Mas no ponto, levantaram muito o ponto 68 sobre os dados da LGBTQI, mas o ponto 67 já é gravíssimo. Vejamos por quê. As mulheres, em especial, as negras e as indígenas, são impactadas em todas as dimensões de sua existência. Veja que é um discurso revolucionário a todo momento.
Observar esta realidade evidencia a necessidade de se discutir questões de gênero, não se limitando à igualdade entre os sexos, mas compreendendo que a libertação das mulheres da situação histórica de opressão passa pela discussão da propriedade privada e da teologia quando impõe um patriarcado como modelo divino de hierarquia social. Então vejam que no ponto 64 ela já introduz o vocabulário de questões de gênero, fala de propriedade privada e da deturpação da teologia tradicional por uma teologia feminista. Então, nós sabemos que o pensamento revolucionário que já estudou questões relacionadas a gênero sabe que é sempre eufemismo a todo momento. Então, quando entra a palavrinha gênero, é sempre com que sentido? A ideia de que não existem sexos biológicos. Um homem ou uma mulher é uma coisa, isso é o sexo, mas ele não influi no psíquico. Então, um homem pode achar que é mulher, se vestir como mulher, então ele vai ser mulher independente dos seus condicionantes biológicos. Então, gênero é sempre incluído com esse sentido. Por exemplo, quando se fala de direitos sexuais, o que é um direito sexual? O nome é bonito, é uma palavra gatilho. A Revolução sempre faz isso, ela coloca uma palavra bonita que inspira sentimentos bonitos em todos nós. Quem é contra um direito, né? Quem é contra a liberdade? Então, direito, e aí coloca, então, instrumentaliza o termo para avançar as suas pautas. Então, direito sexual é o quê? É a ideia de igualar o sexo dentro do matrimônio com todas as outras práticas sexuais. Então, direito sexual significa igualar o sexo dentro do matrimônio com o sexo fora do matrimônio, com adultério, com sexo homossexual, com bestialismo, com pedofilia. Tudo é igual, isso é um direito sexual. Desde que seja consentido, pode, né? E aí, até um garoto de 11, 12 anos, ele vai falar, não, foi consentido. Então, isso é um direito sexual. E o que é um direito reprodutivo? Não é mais a abertura de um casal à vida e aos filhos que Deus quiser enviar. O direito reprodutivo é controlar de forma suprema a reprodução, seja via anticoncepcionais, seja via aborto. Então, direito sexual, direito reprodutivo parece algo bom quando está no texto, mas significa tudo isso. Gênero pode significar simplesmente sexo, mas é algo completamente diverso. Então, o que a Homebank pretende, sendo um dos principais nomes no Brasil da teologia ecofeminista e da libertação, infiltrar a nova teologia da libertação no texto base e nas dioceses do Brasil via campanha da fraternidade. Está claro? Só que ela está sozinha? Ela pensou nisso sozinha? Não. Então, existem vários nomes que têm acompanhado e avançado essa pauta no Brasil. Um dos nomes é de uma pessoa muito amada, não por nós, certamente, mas conhecida por vocês, que é o Leonardo Boff. Então, o próprio Leonardo Boff, eu reconheço que ele deva ser uma pessoa que estuda bastante coisas ruins. Então, a Igreja Católica ela sempre foi muito sábia. Porque ela instituiu um índex? Porque ela sempre disse, sempre mostrou, os santos sempre afirmam isso, Santa Teresa fala isso claramente, que as más leituras atrapalharam o progresso da sua vida espiritual, que mais importante que ler muito é ler bem. Então a igreja no índex diz, não leiam isso aqui que você vai se prejudicar. Leonardo Boff provavelmente foi uma pessoa que leu muito na vida, mas ele conseguiu a proeza de zerar todas as porcarias escritas no século XX. Então, quando a Revolução avançou do marxismo clássico para o marxismo identitário, ele acompanhou. Isso se reflete nas obras dele. O livro mais recente dele, que é o livro A Saudade de Deus, parece uma réplica do discurso da Homebank. É algo impressionante. Então, num dos capítulos, ele vai fazer esse esforço. Por quê? Agora, vejam, a teologia deixa de ser uma revelação divina, e é que o homem vai estudar os dogmas e aprofundar as verdades. Então, por todos esses indícios das Escrituras, fazendo um raciocínio, eu consigo entender que Nossa Senhora foi imaculada, por exemplo.
né? Eu consigo entender que existe uma infalibilidade papal, eu consigo construir dogmas a partir de um aprofundamento daquela revelação, né? Então é algo que parte de Deus. Na releitura feminista, como é que a coisa é feita? Não. A chave de leitura é feminista. Então esse é o meu fim. E aí agora eu preciso reformular a teologia, não com o que Deus revelou, mas com a chave de leitura feminista. Então tudo muda de uma forma, assim, é 180 graus, é impressionante. Então, por exemplo, no último livro do Leonardo Boff, ele vai dizer que no início dos tempos existia uma sociedade matriarcal. As mulheres mandavam. Tipo, ele monta um cenário do Fantástico Mundo de Bob, tá? Então é uma coisa que só existiu na cabeça do Boff. É o Fantástico Mundo de Boff. Então, assim, no início dos tempos existiu uma divindades feministas de 1000 seios, que representavam a fecundidade, o mundo era ecológico, aquela ideia de Pachamama, e as mulheres mandavam. Então veio o desenvolvimento tecnológico. Mas aí o desenvolvimento tecnológico favoreceu os homens. É o inverso. Então é impressionante, porque imaginem, sem desenvolvimento tecnológico, você comer um animal, você precisa matar no soco. Como é que a mulher vai matar um animal no soco? Com um tacape fica um pouco mais fácil. Com uma flecha fica um pouco mais fácil. Com uma arma fica mais fácil ainda. Então, o desenvolvimento tecnológico sempre foi visto, isso na disciplina de economia é muito claro, como uma poupadora de trabalho. É o modelo de Solow. Certo? Qual é a principal chave do desenvolvimento tecnológico do desenvolvimento das nações ao longo do tempo? É o desenvolvimento tecnológico. Você pode fazer 1000 fábricas de máquina de escrever. Mas se você fizer uma fábrica de computador, você pode ter certeza que você vai produzir muito mais cartas e livros ao mesmo tempo. Certo? Então é a tecnologia que facilita o trabalho, dá uma independência maior à mulher e permite uma certa igualdade sem ferir os papéis de homens e mulheres. Mas ele inverte tudo. Então ele vai dizer que a tecnologia favoreceu os homens. E é quando favoreceu os homens, a sociedade foi se tornando patriarcal. Aí o homem malvadão inventou Adão e Eva. E o pecado original é um modo de colocar a mulher no seu lugar, de rebaixar a mulher. Então a religião, ela não é mais algo revelado por Deus, é Deus agindo na história, com Moisés, etc. Não, é uma invenção do patriarcado. Leonardo Boff, hein? Parecendo um ativista do DCE da PUC-Rio. De humanas, né? Então tem que ser completo ali. Com o mesmo discurso. Então ele vai dizendo, e aí o patriarcado, então, é tudo isso, Adão e Eva, Moisés, etc., são invenções. E aí o pior, porque aí ele vai propor. E aí ele vai dizendo, não, mas agora fala do próprio Leonardo Boff no livro mais recente dele. Com a nova consciência que estamos adquirindo, olha a fala. É um lacrador que está escrevendo, Deus me livre. Tais linguagens precisam ser despatriarcalizadas, desmasculinizadas, agora, desmachificadas. Desmachificadas. Quer dizer, a teologia é algo estranho que está acontecendo com o Leonardo Boff, né? Está deixando de vestir vermelho para vestir rosa, talvez. Desmachificadas. Olha o tipo de argumento que um ex-comunista clássico está utilizando no seu livro mais recente. Né? Então, se quisermos ter uma experiência totalizante do divino, nisso as mulheres podem ser nossas mestres e doutoras, já que guardam em seu inconsciente coletivo a herança da cultura matriarcal anterior. Quer dizer, ele está dizendo que antes de Adão e Eva, as mulheres têm essa consciência matriarcal lá de trás, né? Que corrige e remodela a nossa patriarcal. E agora ele vai dizer, hein, no contexto da teologia da libertação, a questão vejam que é isso que eu disse, é a releitura da teologia a partir de um prisma feminista, né? Mas para o Leonardo Boff é só feminista? Não. Aguentem essa. No contexto da teologia da libertação, a questão é como pensar Deus e tudo que lhe diz respeito a partir da mulher pobre, negra e oprimida. Leonardo Boff.
Então vejam que é a teologia da libertação completamente distinta do que nós vivemos há 20, 30 anos atrás. É algo impressionante. E aí tem um terceiro ator na nova teologia da libertação, que é uma freira. Não sei como é que essa gente não é excomungada, né? Nossa! Deve ser muito legal ter o poder, né, da caneta de excomunhão e esse povo não exerce. Mas Yvonne Guevara é uma autora que desde a década de 70 tem tentado teorizar isso, tem mais de 20 livros sobre o assunto, uma coisa pior do que a outra, e tem dado entrevistas recentes para veículos de comunicação. Então, só para a gente ter uma ideia do que é a Yvonne Guevara, ela vai dizer aqui na última entrevista para a BBC: tem muitas teólogas feministas que são inclusivas, falam Deus, pai e mãe. Eu já não sei nem mais dizer isso. Vejam que a coisa vai piorando. Prefiro nem dizer Deus. Prefiro omitir até a palavra. Prefiro dizer a força que nos move. O amor que nos move. Uma coisa meio Luke Skywalker, né? Alguma coisa para criar uma pergunta em relação às imagens patriarcais. É sempre patriarcalismo, né? Patriarcais de Deus, que continuam sendo usadas pela religião e agora com muita força pelas políticas conservadoras. Mais adiante, a gente não faz muita diferença se é uma luterana e se a outra é presbiteriana. A gente percebe que essas divisões religiosas são políticas e econômicas. Vejam agora, são rupturas de macho. De macho com macho, brigando por pedaços de terreno. A gente está junto, mas ninguém nunca me pergunta se sou católica. Uma freira, hein? Detalhe, uma freira. O de macho para macho é uma freira falando. Eu nunca perguntei se é metodista, muçulmana ou judia. Então, a nova teologia ecofeminista da libertação é muito clara. É o feminismo primeiro, vejam. É a ecologia primeira e a releitura a partir do meu Deus, que é o feminismo e a ecologia principalmente. É uma releitura completa. Então, a gente vê que é algo muito perigoso, porque o texto base é algo que existe solto? Não. É algo que é mainstream em parte da igreja no Brasil. O que foi o Sínodo da Amazônia? E o desfile da Pachamama em Manaus e em Roma, sendo entronizada em igrejas em Roma. Quem lembra da Pachamama sendo jogada no rio? O ato mais caridoso do ano foi aquilo ali. Então, o que é a Pachamama? É uma divindade indígena. Se nós acreditamos com Cristo que os deuses dos pagãos são demônios, então a nova teologia ecofeminista da libertação está entronizando demônios em várias partes do Brasil. Então não é algo solto, pelo contrário, é algo que está vivo hoje, claramente exposto no texto, e que num segundo momento, que é o que está acontecendo agora na Quaresma, começa a ser executado em várias dioceses do Brasil. Só que, como nós vimos, a Igreja Católica no Brasil tem renascido. É uma igreja ainda nas catacumbas, mas assim como a igreja, nos tempos romanos, cresceu nas catacumbas, a Igreja Católica no Brasil hoje cresce nas catacumbas. E fica muito claro por 2 episódios que aconteceram nessa semana. O primeiro foi uma live feita na PUC do Paraná, em órgão vinculado à PUC do Paraná, em que 645 jovens entraram na live e começaram a falar Viva Maria Santíssima, Viva Cristo Rei, etc, etc. E os organizadores do Conecta NBB ficaram desesperados, começaram a deletar os comentários. Você vê lá, Salve Maria Santíssima, e pam, comentário excluído. E assim, e aí o mais impressionante, porque Deus vai deixando os furos, né? Permite que os furos aconteçam. Então, no final da live, a organizadora esquece áudio ligado e vai dizendo, não, que a live foi muito boa, mas 645 jovens entraram e começaram a falar coisas da Igreja Católica, a gente precisou ir excluindo um por um. E hoje aconteceu a mesma coisa. Então, a Home Bank hoje, agora, há 2 horas atrás, foi convidada para falar na PUC Rio,
em live, em poucos minutos você tinha 25 likes, 500 dislikes e um mar de comentários falando viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora, abaixo o Conic, e assim, e aí os comentários, assim, você não conseguia acompanhar, às vezes aparecia um excluído, começou de novo, né? A guerra, excluído, a cada comentário excluído mais 10, e aí meia hora depois de live, trancaram os comentários e trancaram os likes, então sumiu a aba de comentários. Então vejam, é algo que existe na cúpula da CNBB, porque é algo muito organizado. A CNBB abriu as portas, nós denunciamos isso em vídeo. Um dos homens responsáveis por isso é Dom Joaquim Moll, um dos homens mais influentes da CNBB hoje, braço direito do presidente da CNBB, Dom Valmor, que são dois dos homens que, infelizmente, a gente precisa aqui ser claro, eles trabalham contra a Santa Igreja Católica. Hoje nós temos na presidência da CNBB um homem que quer mal à Santa Igreja. E é por isso os católicos têm visto esse tipo de coisa, porque na campanha da fraternidade ela foi tão absurda, como nós estamos mostrando aqui, que ela levantou a igreja e a anti-igreja. Os inimigos infiltrados, denunciados por São Pio X, né, na Passende, na Sílabus, e que na encíclica Mortalium Animus, também denunciado por Pio XI, eles se levantaram de forma clara. Então, de um lado, e aí nós mostramos Dom Joaquim Moll reclamando em homilia de uma forma muito maliciosa. Chega uma hora que ele fala, não, 3 bispos se levantaram contra a campanha da fraternidade. Um de Goiás, o último vídeo, vejam lá, publicado pelo São Dom Bosco. Um de Juiz de Fora e um arcebispo, de cara de deboche, e um arcebispo militar. Já viram, né? Quer dizer... Então, assim, Dom Joaquim Moll, Dom Valmor, eles hoje são a anti-igreja no Brasil. São inimigos infiltrados. Certo? E com que parâmetro nós julgamos isso? É algo muito simples. Com os parâmetros sempre dados pela Santa Igreja Católica. As Escrituras, a tradição e o magistério. Se a Igreja Católica sempre disse que fora da Igreja Católica não há salvação, e existe uma campanha da fraternidade que prega justamente ao contrário, quem está errado? Se a Santa Igreja Católica manda ide e batizai todas as nações, e o texto base diz que converter índio é pecado, quem está errado? E aí você vai ver bispos corajosos se levantando e bispos apóstatas defendendo a campanha da fraternidade. Então, existe todo esse esforço, essa é a primeira parte. Então, o que é o texto base? O texto base é um instrumento da nova teologia ecofeminista da libertação que vai ser aplicada nas dioceses. Essa é a primeira estratégia do movimento revolucionário. E qual é a estratégia? A segunda, arrecadar os nossos recursos para espalhar para a formação de novas pessoas dentro do contexto da teologia ecofeminista da libertação. E é isso que a gente vai provar agora. Então, nós sabemos que toda a campanha da fraternidade existe uma coleta. Então, no domingo de Ramos, que hoje vai ser no dia 28, nesse ano, no dia 28 de março, se arrecadam recursos de todas as paróquias no Brasil na missa, que é uma missa bem cheia para o seu domingo de Ramos. 40% dos recursos vão para o Fundo Nacional da Solidariedade da CNBB e 60% para os fundos regionais. Então, nesse 40% da CNBB, o que ela faz? Ela abre um edital, pede para as pessoas cadastrarem projetos e aí distribui os projetos. Na campanha de 2019, que foi a última campanha, porque 2020 teve Covid, foram levantados R$3.814.000. Só que um edital ele especifica o quê? As regras do que vai ser aceito, certo? E o que eles vão dizer no objetivo? Que podem enviar, do 2019, projetos para o FNS, entidades sociais sem fins lucrativos ou de apoio a movimentos sociais que estejam habilitados a trabalhar com a temática proposta pela campanha.
no caso, fraternidade e políticas públicas, e que estejam com a sua situação fiscal regular. Ou seja, sai instituições de caridade, entram aqui, apoio a movimentos sociais que trabalham com a temática da campanha. Objetivos específicos do edital: promover a formação política dos membros de nossa igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania. Historicamente, o que é a formação política de jovem dentro do contexto da CNBB? É a formação de quadros para a teologia da libertação. Né? Então, onde que foi gerado Jean Willis? Dentro da igreja. A Marielle Franco, dentro da igreja. Alessandro Molon, dentro da igreja. Raymond, dentro da igreja. Os recursos aqui, o que está na entrelinha, vão ser direcionados para formar esses quadros. Outro objetivo específico: suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto de fé. Então eles falam de formação de jovens e de cristãos. Então é a doutrinação de jovens e formação de quadros políticos revolucionários. E aí, num dos vídeos, nós mostramos por quê. Esses dados são abertos. Então, depois disso, nós podemos ver quem foi que ganhou esse recurso. E aí, o mesmo espanto que você tem no texto base, nós temos com os projetos. Porque, assim como nós podemos separar o texto base em grandes grupos, um grupo para tal coisa, um grupo para LGBT, um grupo feminino, etc., os elencados é a mesma coisa. Vocês acham que vai ter Toca de Assis ali, missionárias da caridade, alguém? Não. Então, um dos grupos, vejam, não é ilegal, mas é completamente imoral. Um dos grandes campeões de recursos, adivinha quem é? A própria CNBB. Então, veja, o dinheiro entra para a CNBB aplica um projeto, o dinheiro volta para a CNBB. Que maravilha! E para quê? A CNBB vai aplicar isso para cuidar de morador em situação de rua? Não. Para animar o espírito da campanha da fraternidade, ou seja, gerar material para avançar com as pautas. Exemplos: animação da campanha da fraternidade 2020, Regional Oeste 2, R$13 mil. Projeto da animação 2020, Nordeste 2, R$15 mil. Animação da campanha da fraternidade 2020, Nordeste 4, R$15 mil. Animação da 2020, Sul 2, R$15 mil. Cada um vai ganhando um pouquinho, né? Tipo o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Cada regional vai ganhando um pouquinho. Regional Sul 4, animação da campanha da fraternidade, R$15 mil. Regional Sul 1, R$15 mil. Regional Norte 2, R$14 mil. Norte 1, R$14 mil. Um Grito pela Vida, nome do projeto. Capacitação e animação dos agentes da CNBB, R$14 mil. E para a própria CNBB, mais outro projeto, R$14 mil. Então, só esse conjunto aqui já recebeu R$144 mil. E aí a gente continua. Bom, e esses objetivos de formar petista, etc., só com termos chaves de formação de liderança, você vai ter curso de formação de direitos humanos, R$20 mil. Formação de liderança de uma das CNBBs, R$15 mil. Formação de outra coordenação, da Pastoral da Saúde, R$30 mil. Formação para Leste 2, R$7 mil. Formação de lideranças da Caritas de Teófilo Antônio, R$15 mil. Formação para Caritas de Guarabira, R$15 mil. Então aí, mais R$100 mil para formação de lideranças. Agora, se vocês querem projetos que as palavras-chave são ativismo de mulheres ou empoderamento, nós temos mais um conjunto. Então, para empoderamento, mulheres empoderadas na geração de renda, R$9 mil. Entre tesouras e linhas, mulheres imigrantes empoderadas, R$8 mil. Famílias da Pastoral da Menor empoderada, R$25 mil. Mulheres de raça, quer dizer, junta as duas coisas, né? Feminismo com racismo, R$20 mil. Mulheres que lutam, R$15 mil. Mulheres construindo autonomia, R$15 mil. Então, aqui mais R$118 mil para empoderamento. Então, vejam que
tudo é muito amarrado, é impressionante. É o texto base revolucionário aplicado nas dioceses com lives infinitas. O dinheiro volta, grande parte, eu não vou dizer que todo o dinheiro vai, vamos utilizar grande parte para não faltarmos aqui com a verdade exagerando na emoção, mas grande parte vai para financiar a revolução. Não poderia ser diferente, né? Porque toda a esperança dessas pessoas estão aqui, no mundo, na matéria. E aí, para mostrar isso de uma forma muito clara, nós entramos num dos casos, que é o do CESEP. E quem é o coordenador? Vejam que é coisa imoral atrás de coisa imoral. Se por um lado a CNBB aplica o projeto e é a ganhadora do projeto, é um milagre. Por outro, um dos dois representantes da Igreja Católica desse ano, que toda hora aparece, né? O padre Patrick e o padre Beoso. O padre Beoso é o coordenador geral da equipe executiva do CESEP. E aí, na campanha da fraternidade de 2019, ele ganhou R$18 mil, o CESEP. Na de 2018, R$19.200. Na de 2017, R$18.800. Na de 2016, R$15 mil. Um dos dois representantes no comitê que fez a atual texto base da campanha da fraternidade é o coordenador geral do CESEP, que é um órgão que incorpora padres e pastores e que tem curso de ideologia de gênero, feminismo, foto-homenagem ao Padre Ticão, o Padre da Maconha, do Frei Beto, tem tudo ali. Ele faz um curso de verão anual. E o curso de verão é um curso com várias palestras de doutrinação. Nós mostramos vários vídeos para isso ter no YouTube, só vocês digitarem curso de verão, quem está aqui nos assistindo, vocês vão ver lá a apresentação teatral de homem jogando terra na cabeça. A apresentação musical, a dança do mosquitinho para salvar a Amazônia. Então, palestras do homem falando que precisa amar a matéria. Então, tudo isso vocês vão enxergar. A fala da Home Bank, que a gente mostrou dela dizendo que era preciso problematizar o aborto, tudo isso foi no curso de verão. Então, veja, o curso que recebe dinheiro da campanha da fraternidade, a Home Bank vai, é tudo assim. É uma confraria de colegas que ditam os rumos da campanha da fraternidade, ditam para onde vai o dinheiro e ainda aparece onde o dinheiro vai. É bizarrice atrás de bizarrice. Então, eu acho que assim nós conseguimos, de certa forma, concluir tudo que está por trás da teologia da libertação de uma forma bem sintética. Então, o que eu queria deixar aqui bem claro, 3 constatações. Então, a primeira é que nós precisamos entender que o texto base e a atual campanha da fraternidade é apenas a ponta do iceberg. A lagartixa, que era a teologia da libertação, evoluiu, agora é o Godzilla, né? Então, agora é algo muito pior, que incorporou pautas identitárias e que está na agenda do dia e que ela se manifesta a todo momento, seja com uma releitura feminista, com a ideia de introdução de ideologia de gênero. E aí você entende que onde estão esses defensores? Você sempre vê podridão. Então, Dom Valmor e Dom Mal, eles são da onde? Da Arquidiocese de Belo Horizonte. Onde que foi que popularizou a pastoral da diversidade? Ou seja, acolher os LGBTs sem acolhendo o pecado junto. Na Arquidiocese de BH. Qual é a arquidiocese mais gay-friendly de todo o Brasil? A Arquidiocese de BH. E aí você entende porque a defesa apaixonada do Dom Mol, a atual campanha da fraternidade e a Home Bank. Você entende porque ele a todo momento em diversos fóruns fala que ele é amigo da Home Bank, que ela é muito querida, que ela é uma grande teóloga, que ela é uma grande intelectual. Você vê Dom Mol atacando de forma virulenta os bispos que heroicamente estão defendendo a fé contra a virulência da campanha da fraternidade. Então, o monstro aumentou. A luta, em certo sentido, está no início. Essa é a primeira coisa. Então, se o monstro aumentou, nós precisamos dar combate, certo? E aí o primeiro combate que eu espero é que os católicos ajam de uma forma incisiva nessas últimas semanas de quaresma para debelar de uma vez por todas a campanha da fraternidade, de forma que nunca mais existe uma campanha da fraternidade
pelo menos na sua versão ecumênica, e que abra os nossos olhos para o teor da campanha da fraternidade do ano que vem. Porque se continuar a atual cúpula da CNBB no poder, nós podemos esperar outros enfoques das pautas identitárias dentro do texto base. Então, é entender isso, lutar contra a campanha da fraternidade agora e solicitar para as autoridades, os bispos que são favoráveis de uma forma mais amigável, e dar combate aos maus bispos para fazer com que a Igreja Católica saia do CONIC. Porque é uma vergonha para a Santa Igreja Católica. Eu recomendo que todos os que estão nos assistindo baixem a encíclica Mortalium Animus de Pio XI, que é uma encíclica que parece que foi feita para os dias de hoje. Tudo que é feito hoje na campanha da fraternidade foi condenado naquele texto. E aí, quem estuda a história da Igreja vê como os Santos Padres sempre tiveram uma luz sobrenatural e agiram de forma incisiva no magistério. É algo impressionante. Então, sempre que um inimigo se levanta, o Papa sempre ia e condenava rapidamente. Então, quando surge a maçonaria em 1717, você tem a primeira condenação em 1738. O problema liberal vai ganhando corpo, você tem vários papas condenando o diferentismo religioso. Você vai ter a clássica Mirare Voz de Gregório XVI em 1838. O inimigo do diferentismo religioso que está fora da igreja entra. O Papa Pio X percebe, dá um nome modernismo e condena. Ele vai se tornando hegemônico. O Papa Pio XI percebe, eles estão se reunindo com outras igrejas e seitas protestantes dentro da Igreja Católica em organismos. Ele percebe o absurdo daquele ecumenismo, condena na Mortalium Animus. O inimigo se torna majoritário, vem o CONIC. Então, vem o Conselho Mundial das Igrejas. Então, vejam que coisa impressionante. Então, por isso que vocês precisam ler a Mortalium Animus e fazer uma comparação clara com o que acontece hoje. Porque, como temos dito, existem 3 tipos de ecumenismo, certo? 3 acepções diferentes para a palavra ecumenismo. Primeira acepção, ecumenismo tem a ver com toda a terra habitável. Então, ecumenismo aparece dentro do conceito de concílios ecumênicos. Concílio que reúne todos os bispos da igreja. Concílio ecumênico de Niceia. Concílio ecumênico de Constantinopla. Veio a Revolução Protestante, segunda concepção de ecumenismo. Trazer os protestantes para casa, né? Então, é muito claro ali, eu até mostrei a bula Unam Sanctam. Então, sempre julguem de acordo com o que a igreja sempre falou. Leiam também a bula Unam Sancta, de Bonifácio VIII. É impressionante. No último parágrafo, se o presidente da CNBB lê isso, ele tem um treco hoje. Ele vai dizer que ele coloca uns 4 declaramos ali com sinônimos, para você não ter dúvida. Declaramos, definimos, decretamos, ele coloca uns outros deles ali que eu nem lembro mais, que estar sujeito ao Romano Pontífice é obrigatório para a salvação. Quer dizer, ele está dizendo que até os cismáticos, que tem uma dignidade maior, tem uma certa sucessão apostólica, o cisma oriental, até eles estão indo para o inferno. E aqui todo mundo confraternizando. Vejam, é uma igreja, uma anti-igreja lutando hoje dentro da igreja no Brasil. Então a gente precisa ter também isso em mente. Em terceiro, um chamado mais de curto prazo para que nós conscientizemos as pessoas que estão ao nosso redor para não doarmos no dia 28 de março, que é o dia da coleta de ramos. Parte do sucesso vai ficar claro e mensurável quando nós compararmos a queda da arrecadação da CNBB, de 3.800.000 em 2019, vamos ver quanto vai ser agora em 2021. E quanto mais pressão nós colocarmos, maior vai ser o cuidado deles na hora de dirigir os recursos. Então, ao invés de ser 20 projetos para empoderamento, não vamos colocar, 10 para empoderamento e 10 para ajudar a criança moradora de rua. Se a gente conseguir cortar a galinha dos ovos de ouro e ainda dedicar parte dos recursos, já é um bem
no curto prazo. Então, eu estou lendo agora um dos livros da nossa história da igreja, do padre Alfredo Sanz, e me veio à mente agora de quando houve a heresia cátara. Grande parte da heresia ela ganhou espaço porque os bispos não observavam a fé. E aí o Papa Inocêncio ele escreveu de uma forma muito incisiva que ficou no meu coração isso. Ele vai dizer que no coração daqueles bispos não existe um coração, existe um cofre cheio de ouro. Então, se hoje há uma reação da CNBB a todo o movimento dos católicos, não é porque nós estamos denunciando o quanto Cristo tem sofrido na cruz por causa desses vilipêndios. É porque nós estamos atingindo o coração deles feito de um cofre de ouro. Então lutemos para dar um golpe final e incisivo na anti-igreja que hoje domina a cúpula da CNBB. Eu peço que vocês entendam e divulguem essa mensagem e comecem a dar combate à nova teologia ecofeminista da libertação. Me despeço e viva Cristo Rei! Viva!